Ei, você! Sim, você mesmo. Quer conhecer um Dragon Ball melhor que Super Heroes e GT? Qualquer coisa é melhor que o Heroes e o GT. Então eu lhes apresento Dragon Ball Multiverse. Sans decide te impedir a todo custo, e com isso, Sans cria uma filosofia de matar todos os monstros e obter o love deles. Então, ele mataria todo mundo sem remorso algum para ficar mais forte e derrotar o jogador. Ele não hesitaria em matar ninguém, porque tudo que vinha na sua cabeça era: eu vou sacrificar quantos monstros forem necessários para deter o humano, e quanto aos monstros, eles não vão se lembrar do que eu fiz, afinal, tudo vai ser resetado novamente. É como uma velha frase diz: o fim justifica os meios. Que faz um tipo de fusão de Dragon Ball, não entendi muito direito, mas ok, né? Acaba o Liu Kang virando um tipo de deus do fogo e do trovão e consegue derrotar a Crônica. Agora, essa nova expansão apresentou uma história muito boa e agora com o seu novo protagonista que é o melhor de todos, que é o Shang Tsung. Diferente do Shao Kahn, que é só um personagem mais brutamonte, né? Um guerreiro que luta, que bate em geral, que toda hora pega aquele martelo dele e explode a cabeça dos inimigos. O Shang Tsung apresentou nesse jogo ser o vilão mais traiçoeiro e mais bem desenvolvido do que até mesmo o próprio Shao Kahn. Só que, né, Shang Tsung é o grande traidor de tudo. Ele manipulando todos os personagens, o Fujin, que demonstrou ser bem mais sábio que o Raiden. Isso é algo que é muito bom, é muito legal eles terem feito isso, já que o personagem, né, nunca foi tão explorado desde quando ele surgiu desse jeito. Ele simplesmente era só um deus do vento aleatório, mas como irmão do Raiden, mostrando ele realmente é um personagem que brilhou nessa história. Que o Raiden, ele enfrenta um cara muito forte, um cara fortão. E o Raiden, o bicho vai avançar nas costas dele, ele só simplesmente dá um tapinha e o cara voa metro, voa muito longe. Outra coisa que eu quero mencionar também sobre o Scorpion é do desenvolvimento dele com o filho dele no começo do filme. É uma cena muito interessante, né, de ver o Scorpion tendo um momento especial com o filho dele para ter um tipo de empatia com as coisas que vão acontecer. Eu não vou dar muitos detalhes porque é spoiler, apesar de que quem conhece, quem viu um pouquinho do trailer sabe do que eu tô falando, né? Tem uma cena especial em que o Scorpion fala que o Sub-Zero vai pagar pelo que fez. E o Sub-Zero olha pra ele com uma cara do tipo assim, que? E realmente, só quem conhece o história do jogo sabe o porquê que o Sub-Zero fez essa cara estranha. A animação da luta foi, nossa, impecável. Mas foi muito rápida, e isso é que eu achei ruim, velho. Tipo, um minutinho só de porrada e já acabou. Isso foi uma das partes ruins do filme, mas foi incrível ver, tipo, a determinação do Scorpion, sabe? Do jeito que cada um se enfrenta. Quando o jogador se aproxima dele, ele fala ainda que não está pronto, não está preparado para o combate, mas ainda assim te enfrenta. Ele ainda estava nervoso porque ainda não tinha matado o suficiente, ainda não tinha obtido o love suficiente. Sam já tinha entrado no profundo buraco da insanidade, por isso a partir daí ele não hesitou e nem se importou em matar mais ninguém. Porém, a insanidade o deixou louco a ponto de criar uma alucinação de Papyrus que ainda estivesse vivo. Nós percebemos a volta dele quando passamos perto das flores ecoantes que dizem na voz do Sans que Papyrus estava com ele. Em algumas versões da história, realmente surge um fantasma mesmo do Papyrus seguindo. Porém, acredito que nesse jogo seja realmente uma alucinação do Sans, porque não existe em nenhum lugar uma explicação que explique como o Papyrus retornou, e até mesmo quando o jogador o vê na batalha contra o Sans no ato final. Porém, acredito que também o próprio jogador estivesse sofrendo a mesma alucinação de Sans, porque quando o jogador tenta atacar Papyrus, aparece o Mix, só que do outro lado da tela, como se estivesse mirando no fantasma, mas na verdade ele mirou no nada, porque não tinha nada ali. Desde quando a Sindel retornou à vida no Aftermath, a gente no começo olhava pra ela e pensava, poxa, olha só, voltou a Sindel, mãezinha da Kitana, oi minha filhinha, vem cá, me perdoe por ter te abandonado e tal. Mas a Sindel matou o pai da Kitana e decidiu ficar ao lado do Shao Kahn. É um absurdo isso, porque tipo, tinha gente que já esperava, eu já esperava um pouco, mas não tanto assim. Eu
eu não tinha tanta certeza se realmente a NetherRealm ia jogar pra esse lado, e jogou mesmo. Você vê o abraço que ela dá no Shao Kahn naquele momento, de puro, realmente amor. Você vai pra que ele fala, não, impossível, não, mentira, por quê? Como assim? E uma coisa em que alegrou muito, me alegrou demais, foi ver o Shao Kahn dando uma surra em geral. Acho que é uma das cenas que mais dá raiva, mas não é aquela raiva do tipo, nossa, que horrível história, não. Mas tipo, te faz você ficar tipo, meu Deus, é quando os vilões começam a vir ao jogo. Quando o Shang Tsung finalmente revela que ele é um feiticeiro salafrário, mentiroso como ele sempre é, mas as pessoas são burras em acreditar nele, é normal. O Shao Kahn pisa no braço do Liu Kang e você assim dá ouvir e fala, o que, é que você vai fazer com ele? E aí então você vê na visão do espectro Liu Kang, né? Ele perdendo as pernas, sendo quebradas, e o Raiden vendo o espectro Liu Kang com as pernas quebradas. Porque obviamente, né? O Shao Kahn quebrou as pernas do Liu Kang do passado. E aí o Raiden entra em desespero. Diferente do Super, que são um monte de universos nada a ver, tipo da Ribriane, que ninguém gosta, os universos alternativos deste Dragon Ball são como o What If da Marvel. E o que é o What If? O What If é uma história sobre e se? E se o Goku tivesse morrido por Freeza? E se o Cell tivesse matado o Gohan? E se o Vegeta nunca tivesse sido desfeito? E se o Goku jamais tivesse chegado na Terra quando bebê? Nesta história, os universos alternativos se encontram em um torneio e podemos rever batalhas clássicas como Goku e Freeza, ou novas como Cell e Daburá. Personagens novos e bem mais explorados como a Bra. Olha esse design que foda, mano. Olha que coisa linda. Olha que... Meu Deus. Se você conheceu a Bra como a bebê do Super, não acredita que ela é muito forte no multiverso. A única aparição dela antes do Super foi no GT, que literalmente não fez nada durante o anime inteiro. Sério, ela foi incompleto e inútil, eu juro. Eu nem sequer sabia que ela existia de tão relevante que ela é. Mas a ideia de ter um poder ilimitado é exatamente idêntica ao Broly. Por falar no Broly, neste mangá eles consideram canônico alguns filmes como o do Broly, do Cooler, do Bojack, não este Bojack, e também o Hildegard, que ninguém se importa. Se vocês estavam com saudades de um Dragon Ball mais pesado e violento, então ele é perfeito para você, completamente brutal e sangrento. Como o Bojack quebra o pescoço da Pan na frente do Gohan e ele não faz nada. Cenas brutais de morte até mesmo dos personagens que nós amamos. Depois desse filme, eu acho que os produtores vão querer continuar fazendo uma quantidade de filmes, um tipo de universo compartilhado de Mortal Kombat em filmes animados assim, porque no final do filme dá a entender que vai ter sim continuação. Provavelmente a história não vai se basear no Scorpion, já que o final do filme, eu não vou dar detalhes, né, isso aí. Então, todo mundo sabe que o Liu Kang é o protagonista dos jogos, né? No filme, simplesmente, os Liu Kang, na luta dele contra o Goro, ficou meio esquisito, porque assim, no começo a luta é muito boa, começou lá equilibrada, né, Liu Kang e Goro indo bem e tal, e você vê lá o Goro massacrando o Liu Kang, e se pergunta, velho, como é que o Liu Kang vai vencer essa? Porque, né, tem a cena no trailer lá que mostra o Goro pegando o braço do Liu Kang, começando a puxar, e você fica, caraca, mano, que isso, mano? Quando você vê o trailer, assim como eu, você pensa, eles não vão fazer o Goro matar o Liu Kang. O Liu Kang é o protagonista, não o protagonista do filme, mas ele venceu o Goro, não é? E aí, não, simplesmente ele fica lá sofrendo. E o Liu Kang, ele só não perde, entre aspas, por causa que chega o Scorpion e simplesmente o Scorpion mata o Goro. E pior, assim, o Scorpion, ele só matou o Goro porque o Goro tava tão ocupado ali torturando o Liu Kang que o Scorpion simplesmente só pegou ele na trairagem de costas e meteu-lhe o Get Over Here no cérebro dele. Despertou o Super Saiyajin, mas quando o Vegeta despertou, ele viu que o quão poderoso ele ficou. Mas ficou decepcionado, falando que ainda não era o suficiente para alcançar o Guest. Olha o nível que ele tá. Mano, na moral, velho, na moral. Por que esse personagem não fica canônico, velho? Ele é incrível. O Guest também é uma prova de que o Super copiou o multiverso também na cara dura. Porque no universo 6 de Dragon Ball Super, existem os Namekuseidins deles.
Na história deles falam que para vir para o torneio, os dois Namekusei-jins se fundiram com todos os habitantes de Namek só para ficarem mais fortes. Que é exatamente a mesma história que o Guest. Essa luta é tão incrível que o Piccolo, vendo a luta, comentou que nunca viu o Vegito sangrar desde que... Na real, ele nunca viu o Vegito sangrar desde que o Vegito nasceu. A luta é incrível, se fosse animada com certeza seria um sucesso, assim como o Gogeta vs Broly. Provavelmente deve ter umas dessas animações feitas pela comunidade aí no YouTube. Ah, se tivesse alguém com um dinheirão sobrando pra animar tudo isso aí, mas profissional mesmo, sabe? Ô, meu pai, seria uma maravilha. No meio da luta, ele menciona o quão doloroso foi pra ele sacrificar tudo só por esta luta. Seus amigos, seu irmão, sua vida, apenas para deter o verdadeiro mal deste mundo, que é você. Sans, antes de decidir cometer esse genocídio, ele tentou arranjar outra forma. Ele menciona que tentou pegar as almas humanas, mas Asgore não permitiu e morreu as protegendo. Sans nunca as encontrou. Agora, sem as almas humanas, Sans não tinha escolha, só podia deter o jogador, aumentando seus poderes. Ele menciona o quão interessante é a sensação de ficar poderoso, até compreende o fato de Kara e o jogador fora levado à loucura por causa do poder. As memórias de Sans estavam sendo deletadas de pouquinho a pouquinho. Ele não se lembrava do que aconteceu com a Toriel e com as ruínas. Provavelmente, no meio do combate, Frisk estava mexendo na cabeça de Sans. Por isso que nós vemos por um instante Papyrus como fantasma. Achamos que é ele que está nos atacando, mas quem está nos atacando é o próprio Sans. Com as memórias sendo deletadas, Sans percebe que ele consegue se lembrar das 327 rotas genocidas, mas esta ele esqueceria. Depois de perceber que tudo o que fez foi em vão e vai se repetir novamente, ele chora sangue, chorando desesperado porque sabe que tudo falhou. Ele pergunta para Frisk se esta é a primeira vez que eles estão conversando, se essa é a primeira vez que tudo isso aconteceu. Então ele é morto sem saber a resposta. Mas se tudo já aconteceu antes ou é a primeira vez, não importa. O que está feito, está feito. O que importa é que Sans, tentando mudar, tentando arranjar uma saída, criou seu próprio inferno. E agora vai repeti-lo de novo e de novo e de novo.